Essa gravação da aula de projetos empreendedores, turma 5º A, no Centro de Comunicação e Letras. Tá? Na aula passada, nós fizemos a introdução do curso, expliquei aqui quais são. Essa é uma disciplina que dá continuidade à disciplina de princípios de empreendedorismo. A grande maioria de vocês fez a disciplina anterior, então já tem os pré-requisitos aí necessários. Né? Mesmo quem não fez, a gente vai fazer uma retomada de alguns princípios importantes de princípios empreendedores, para a gente poder ter um bom desenvolvimento. O objetivo nosso nessa disciplina, obviamente, é fazer um projeto, utilizando aí o perfil empreendedor de vocês, usando as características empreendedoras, em princípios de empreendedorismo, vocês estudaram o que é empreendedorismo, estudaram alguns cases de empreendedores, identificaram nesses empreendedores essas características que vocês já têm, tá? Talvez tenham até feito um trabalho de autoavaliação, fazendo um tipo de uma análise SWOT, uma análise onde vocês destacaram quais são dessas características empreendedoras que vocês têm de forma mais relevante, mais predominante, e aquelas características que vocês precisam trabalhar, precisam evoluir, precisam mitigar, né, precisam se desenvolver, né, para poderem ter uma boa colocação no mercado. Né? O Pedro Beck está falando aí que conseguiu. Pedro, daqui a pouco a gente faz uma nova chamada, ok? Senão toda hora aqui a gente vai ter que ficar parando. Bom, vocês já estão vendo aí na tela de vocês, possivelmente, tá? O Moodle da disciplina, né? Quem tiver com o computador aí quiser me acompanhar, tá? Se não, acompanha pela tela aí ou depois pela gravação, tá? O nosso Moodle está dividido aqui em tópicos, tá? Isso é um layout que eu trago lá da Escola de Engenharia, onde eu estou alocado. Lá os coordenadores pedem para a gente seguir esses tópicos. O primeiro tópico de informações gerais, que a gente explicou bem na aula passada. Né? Destaco aqui a parte do planejamento pedagógico. Né? O primeiro aqui, os meus dados, os meus contatos, qualquer um de vocês que precisar, né? Podem entrar em contato comigo através do Moodle, mensagem no Moodle, tem o meu e-mail aqui do Mackenzie. Eu tenho um blog, tá, que a gente sempre utiliza material, né? Então, por exemplo, hoje eu vou utilizar um pouco desse material do blog. Onde que estamos? Aqui. Aqui não. Aqui. Deixa eu arrumar aqui a minha tela direito, senão fica toda bagunçada. Rede social, né? Não importa tanto. Né? Eu coloco muito pouco material privado. Né? Vocês vão ver lá no meu Instagram, é sempre foto, né, de corrida que eu gosto de fazer, né? Sou maratonista, né? Então vocês vão ver alguma outra coisa aí, se quiser depois acessar como curiosidade, fica à vontade. E no meu site, tá? Eu sempre faço o link, né, entre todo esse material aí, que está sendo atualizado ainda. Tá? Na parte aqui de planejamento pedagógico, tá? Bom, só pegar as outras abas aqui, esse é o link da aula, né? Esse link da aula vocês estão trabalhando, né, nesse link, acessaram através desse link. Né? Na bibliografia, né, a bibliografia do curso, destaco ali o livro do Nabil, destaco o livro do Dornelas, destaco o livro do Ostenwalder, que a gente vai trabalhar um pouco com esse material. Tá? Parte desse material eu coloquei na forma de tópicos de uma apostila, né, que a gente já vai começar a trabalhar daqui a pouco aí, eu já tinha disponibilizado ela. Na aula passada, tá, observe que os tópicos vão ter as aulas, tá? Hoje a gente está no dia 16, já vou acessar o material. Coloquei o calendário, né, então dividi as nossas aulas, tá, em semanais. Observe que a gente tem um curso bastante denso, no aspecto que praticamente a gente não tem feriados. O único feriado que a gente vai ter aqui vai ser no dia 2, daqui a 2 semanas, né? Estamos aqui no dia 16 hoje, dia 23, semana que vem normal, e dia 2 é aquela semana, seria a quarta-feira de cinzas. Mesmo com o carnaval cancelado aí na maior parte das cidades, né, o feriado, o dia facultativo foi mantido. Então, a gente não vai ter aula no dia 2. De resto, tá, o nosso semestre está bem limpo, a gente deve ter essas atividades aí. Destaco aqui o nosso planejamento em abril, é o fechamento da primeira nota
né? A gente vai ter 2 notas bimestrais, que vão formar o que a gente chama de média intermediária, e essa média intermediária vai ser dividida com a apresentação do projeto empreendedor de vocês, que deve estar acontecendo lá em junho, tá? Lá, apresentação do plano de negócio, do pitch, dia 8 e 15. Se precisar de mais dias, porque nós temos uma sala grande, a gente deve estar utilizando o dia 1º, né? Então, dia 1º, dia 8, dia 15, a gente deve ter a apresentação dos pitches, a apresentação dos planos de negócio. Tá bom? Então, a gente deve ter aí toda essa parte, tá? Que estão aqui no nosso plano semestral de estudo, tá? Destacado semana. Esse plano de ensino é o mesmo que tem informações gerais, tá? Mostrando aqui os objetivos, as habilidades. Aqui nesse plano de ensino, né, voltando aqui a informações gerais, mostra inclusive o critério de avaliação. Essa é uma disciplina projetual, não tem sub e não tem PAF. Né? Então, a gente não tem. A gente tem a apresentação de um projeto. E essa apresentação de projeto vai acontecer lá no mês de junho. De qualquer maneira, vocês vão ter uma nota em nenhum, vai ser composto de 3 atividades. Essa primeira atividade a gente vai começar a trabalhar a partir de hoje, depois vai ter uma segunda atividade, depois uma atividade F, G, tudo isso vai estar no TIA, e a gente vai estar discutindo nas próximas semanas todas as atividades. A média intermediária é formada por 40% da nota do primeiro bimestre, 60% das atividades do segundo bimestre. E tudo isso vai ser dividido pela avaliação final, que é a apresentação do plano de negócio. Tá? Então, é muito importante vocês se planejarem para apresentar esse pitch. Esse pitch vai ser feito em grupo. É importante na nossa disciplina que a gente tenha o desenvolvimento das equipes, das lideranças. E espero que em breve, tá, está previsto para a 3ª semana de março, uma avaliação da mudança de regime de aulas que nós estamos tendo. Esse é o regime atual de aula síncrona, aula gravada. Vocês receberam, né, inclusive aqui, ó, na aula passada, na aula 1, o link da aula aqui, ó. Né? Então, está lá a aula gravada no YouTube, se precisarem ver algum aspecto da aula, assim como essa aula vai estar aqui no dia de hoje, dia 16, tá? O link da aula aí. Espero que ainda hoje eu coloque esse link. Se não hoje, amanhã eu vou estar colocando antes do final de semana. Tá? E todas as aulas nossas vão ter as gravações enquanto elas forem aulas síncronas. Espero que elas voltem a ser presenciais, até para a gente poder ter experiência com as salas temáticas de projetos empreendedores. Então, aqui a gente tem várias dessas salas. Não sei se aí na Faculdade de Letras a gente tem alguma dessas salas. Vamos descobrir em março. Mas eu vou convidá-los, né, para vocês assistirem a aula presencialmente, se a aula voltar a ser híbrida, né? Mas a gente vai conversar depois disso nas próximas semanas, quando houver uma definição. A aula híbrida não é o melhor cenário. A aula híbrida significa que vocês têm a opção de continuarem a assistir a aula remotamente. E eu, teoricamente, teria que gravar essa aula. Mas dependendo da infraestrutura que a gente vai ter na sala, não sei se isso vai ser possível. A experiência que eu tive no semestre passado não foi uma experiência boa. É uma experiência que as salas não tinham câmeras boas, não tinham gravação boa, muitas vezes a internet também estava com muita demanda, tanto que eu combinei com os alunos no semestre passado de continuar a dar aula síncrona, e a maioria topou, não teve problema nenhum. Quem preferiu ir até o campus não tinha problema, só que assistir a aula gravada, a aula síncrona, tá? No campus mesmo, ou através do celular ou através do computador. A Renata está avisando que a Marcela está com a internet instável, tá? Está tentando entrar, ok. Tá? Não sei se ela já respondeu a chamada, Renata, tem que avaliar ali, mas no final aqui a gente vai tentar retomar a chamada também, tá bom? Mas esse é um dos problemas da aula síncrona, né? A gente depende da infraestrutura de internet, né? Eu tenho uma boa internet em casa, não está chovendo hoje, mas quando chove eu também passo por esses apuros aqui, tá? Semana passada eu perdi uma aula porque a internet minha caiu, né? Ok?
O Fernando está dizendo que só conseguiu entrar. No finalzinho a gente faz a chamada. Tá bom, Fernando? Bom, vamos lá? Então, na aula passada, a gente colocou o calendário, o plano de ensino, a norma do regime de contingência que a gente está vivendo, só para vocês poderem. Acho que ela vai até a terceira semana de março. E o link da aula passada. Quem precisa assistir algum detalhe, quiser rever algum aspecto, como a aula de hoje, que está sendo gravada, tá? Vocês podem acessar novamente a aula. Esse é o compromisso que a gente tem na aula síncrona. Na aula ser ao vivo, né? Então, nesse momento são 9 horas e 48 minutos, tá? E de vocês acessarem isso através do Zoom, através do BBB, através do Teams, as diversas ferramentas. Muitos de vocês devem estar fazendo trabalho, inclusive, home office, vivendo essa realidade. É uma realidade positiva que eu acho que esse cenário atual trouxe. A gente ter possibilidade, né, de ter, por exemplo, a melhoria dos cursos através de gravação, ou vocês fazerem um trabalho home office, né? Então, tudo isso são novos tempos que a gente vai vivendo. Vocês são uma geração que se conversam bem com esse ambiente virtual. A gente vai, inclusive, nas próximas aulas, falar de metaverso, falar de NFT, né, que são tendências que a gente tem aí muito interessantes, né, e que a geração de vocês já está plenamente adaptada a esse mundo mais virtual, né, coisa que eu tenho mais dificuldade. A Glenda está perguntando qual a quantidade. Já vou falar dessa atividade aqui, o Glenda. Na aula de hoje está previsto a formação dos grupos, a gente já responde isso. Numa sala grande como a de vocês, tá? O limite é entre 6 e 7. Tá bom? Vamos aqui para a aula de hoje. Na aula de hoje, vocês estão vendo aí, estou aqui com o celular aqui monitorando, né, o que vocês estão vendo. Temos aqui a definição, né, dos grupos, tá? Como a Glenda estava perguntando aí. Ó, tá? Então, vou abrir esse link. Tá? Definição dos grupos de projetos empreendedores. Tá? São 35 alunos, alunas que nós temos aqui na grande maioria de letras, né? Mas parece que na semana passada a gente levantou que parte de vocês está alocada em outras unidades. Tá bom? Vai ser muito legal na aula presencial a gente identificar essas diversidades, né, essas diferenças e trabalhar com elas. Marcela está dizendo que entrou atrasado, problema de conexão. Marcela, suas amigas aí já tinham relatado sobre isso, tá? Bom, eu peço para até sexta-feira que vem, tá? Então, na semana que vem a gente vai retomar esse assunto. Inclusive, na semana que vem eu vou verificar se alguns de vocês estão com dificuldade de formar grupos, ok? Com certeza a classe tem um WhatsApp e eu vou procurar, pelo menos aqui na Escola de Engenharia, eles pedem para que o professor organize um grupo de WhatsApp da aula e seja o administrador desse grupo. Tá? Então, vou procurar colocar isso para que esse grupo sirva também para que vocês possam, principalmente quem não for de letras, possam aí se enturmar. Tá? Seria muito legal que houvesse uma mistura, uma diversidade. Se ela tiver alguém de biologia, se tiver alguém de administração, se tiver alguém da FCI, se tiver alguém de engenharia, né? Seria muito legal se misturar com um grupo aqui de letras. Né? Vocês são um grupo de humanas, são um grupo, a gente vai trabalhar com essa questão de características empreendedoras, né? E normalmente quem está ligado mais às ciências humanas tem um lado esquerdo do cérebro, mais evoluído, a palavra não sei se é evoluído, né, mais ressaltado que o lado direito do cérebro. O lado direito do cérebro é o lado mais racional, é um lado mais lógico, que eu, por exemplo, o pessoal de FCI, o pessoal ligado a exatas, tem, né, de uma forma mais ressaltada. Né? Eu tenho um pensamento muito lógico, eu tenho um pensamento muito racional, né? Tenho a questão de criatividade, emoção menos desenvolvida. Por isso que quando a gente junta, né, uma equipe, um grupo, né, onde a gente tem pessoas humanas, pessoas biológicas, pessoas exatas junto, é bem legal, né, porque a gente tem essa diversidade. Né? Essa diversidade eu peço para vocês refletirem aqui, ó, em dois
arquivos que eu deixo para vocês, 2 artigos, um do Sebrae e um da Endeavor. Sebrae e Endeavor são organizações voltadas para pequenas empresas, para médias empresas, para empreendedorismo, né? A Endeavor tem um foco em empreendedorismo, o Sebrae tem um foco em pequenas empresas, em pequenos negócios. E eles sempre disponibilizam material, por exemplo, vou entrar aqui no Critérios de Sociedade do Sebrae, né? E aqui você tem, em 2, 3 folhas, né, quais são os critérios para se escolher um sócio para a minha empresa, né? Talvez alguns de vocês vão ter uma empresa dentro de alguns anos. E você vai precisar de ajuda. Como que você vai selecionar um sócio? O sócio é o seu amigo? O sócio é alguém que você tem um relacionamento no LinkedIn? Pode até ser, mas não é a principal característica. Para você ter um bom sócio, você precisa ter um sócio que comungue de valores de vida parecidos com o seu, claro que sempre dentro de um ambiente ético, e que também tenha uma característica diferente da sua. Tá? Então, esse artigo explora um pouco isso, assim como o artigo da Endeavor, Equipes Empreendedoras. Então, seria legal vocês darem uma olhada nesse material para fazer essa reflexão. Eu resumi isso e usando a minha experiência, tá? Voltando aqui à questão da definição dos grupos, usando a minha experiência como empreendedor, conforme eu já comentei, eu sou um profissional formado também no Mackenzie, né, há muitos e muitos anos atrás, 35 anos atrás, para ser mais específico. Me formei na turma de 85, e em 86 entrei no mercado de trabalho, né, como engenheiro elétrico. Né, e desde 85 estou no mercado de trabalho. E desde 85 também participando aqui das atividades da academia, das atividades como professor no Mackenzie, sempre ligado mais à escola de engenharia, à antiga faculdade de tecnologia, um pouco mais da FCI também. Né? A Giovana está dizendo aí que perdeu a chamada. Giovana, a gente vai voltar a fazer chamada no final, e se você tiver algum problema de conexão, mande uma mensagem para suas colegas aí, para que elas te representem na chamada, ok? Então, eu resumi um pouco, né? A minha empresa já... É até legal depois de vocês olharem aí os produtos da minha empresa, obviamente não tem nada a ver com letras, já que eu não tenho a habilidade que vocês têm aí né, com as línguas e com a literatura, né? Mas depois dê uma olhada aí no site da minha empresa, vão observar lá que é uma empresa voltada para automação, empresa voltada muito para sistema, para tecnologia, para soluções que tragam economia para frotas. A gente trabalha muito com frota de caminhão, frota agrícola, etc. Né? Isso, obviamente, voltado para a nossa habilidade, para a habilidade minha e dos meus sócios. Mas foi muito interessante quais foram os critérios que eu, o Ricardo e o Augusto, que são sócios da empresa, os fundadores da empresa, né, quais foram os critérios que nós prestamos atenção ao escolher, né, os sócios. Obviamente que a gente tinha uma relacionamento da faculdade, é o que a gente chama de network, né? Vocês aqui, por exemplo, da Faculdade de Letras, vocês têm aí uma rede de relacionamento entre vocês. E essa é a primeira network profissional. A maior parte de vocês deve estar no LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social que trabalha muito com essa questão dos contatos profissionais, das redes profissionais. E o LinkedIn é uma coisa nova, uma rede social nova, né, comparado aí, por exemplo, à minha experiência. Então, por que eu entrei na empresa? Porque o Ricardo e o Augusto julgaram que eu podia agregar, né, devido à minha atividade profissional, devido à minha experiência profissional, poderia agregar com a empresa. E os critérios que foram utilizados na época, e são utilizados até hoje, são esses critérios que vocês estão vendo na tela aí, ó, né? E é o que eu peço para vocês juntamente, né? Eu pediria para vocês enviarem um arquivo só, por grupo, não precisa de todo mundo no grupo enviar. Quando eu receber isso, e no carnaval eu vou compilar essas informações, na primeira semana depois do carnaval, a gente vai verificar quem está fora e quais foram as equipes que foram formadas. Né? Essas equipes é importante que haja uma avaliação, que eu estou pedindo aqui, ó.
Avaliar o equilíbrio do time considerando características técnicas, administrativas, financeiras e comercial. Tá? Então, essa é uma reflexão que eu peço para vocês fazerem. Se vocês fossem, né, ou a ideia é simular uma empresa, essa empresa estaria adequada, né? A equipe de sócios estaria adequada? O que é adequada? Primeiro, tem os mesmos valores, valores de vida, valores éticos. Né? Acredito que vocês vão se escolher por causa dessa afinidade. Mas não é a única coisa importante. É importante que vocês profissionalmente sejam diferentes. E eu destaco 3 aspectos que eu estou colocando aqui para vocês nesse momento, que eu peço para vocês refletirem. Primeiro, o aspecto técnico. O segundo é o aspecto administrativo financeiro. E o terceiro é o aspecto comercial. Profissionalmente, vocês precisam de ter uma relevância nesses aspectos. O que é um aspecto técnico? Está ligado ao core do negócio, está ligado ao núcleo do negócio. Por exemplo, na engenharia elétrica, né, a característica técnica é a sua capacidade de fazer projetos eletrônicos, projetos elétricos, trazer soluções baseadas nas técnicas que nós aprendemos na escola de engenharia. Vocês, por exemplo, que trabalham com línguas, trabalham com letras, trabalham com literatura, trabalham em departamento humano, RH da empresa, sei lá, né, vão ter oportunidades, né, o técnico está ligado a isso. Por exemplo, a parte de línguas para vocês é essencial, gramática, a proficiência no inglês, a proficiência numa terceira língua, estudar as regras da língua, estudar literatura, tudo isso são características técnicas. Quando eu falo técnico, não é só técnico no aspecto tecnológico, é técnico, né, que está ligado à atividade de vocês, que no caso da uma grande maioria de vocês são letras, é de letras. Eu não conheço tão bem, né? Eu tenho uma formação mais de exatas. Então, o pessoal de FCI, o pessoal de engenharia, né, está mais alinhado com a minha parte técnica. Mas eu entrei na empresa porque eu tinha essa parte técnica de forma relevante. Normalmente, quem tem a parte técnica relevante é alguém que gosta de estudar, é alguém que se dedica, é um bom aluno, né? Então, vocês podem passar por essa autoavaliação. A parte comercial é a parte de relacionamento. Então, o negócio de vocês vai ter que ser vendido. Né? Então, alguém vai ter que vender isso, alguém vai ter que ser vendedor. Qual a característica do vendedor? O vendedor gosta de relacionamento humano. Né? Então, dentro da realidade do Mackenzie, muitas vezes o vendedor você não encontra dentro da sala de aula. Né? A sala de aula é alguém, né, uma pessoa que, né, gosta mais da área técnica, etc. Né? O vendedor se desenvolve fora da sala de aula. Se desenvolve na praça de alimentação, nos corredores. Se fosse um curso noturno, não sei se vocês têm alguns módulos de noturnos, mas na parte da noite, né, os vendedores estão lá no Makefield, estão lá na Maria Antônia, estão se relacionando, estão conversando, estão jogando conversa fora. Claro que turbinado aí com um pouco de cerveja, né, ou outras substâncias alcoólicas, né? Mas você tem aí esse desenvolvimento que acontece fora, muitas vezes, da sala de aula. Então, as pessoas da área comercial são pessoas que gostam de conversar, são pessoas que gostam, né, de vender. Né? Quantos de vocês gostam de vender as coisas? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de vender. Quando eu vender o meu carro, por exemplo, eu normalmente vou numa concessionária e troco por um novo, normalmente perdendo bastante dinheiro, porque eu não tenho essa capacidade, né, de colocar um anúncio no meu carro, de receber gente, de negociar. Né? Isso tudo o vendedor tem. Algumas de vocês têm essa característica comercial. Né? Outras eu tenho uma característica mais financeira, administrativa, que é importante numa empresa. Para que a empresa serve? Para dar lucro. Alguém tem que administrar a empresa. Alguém tem que cuidar do caixa da empresa. Alguém tem que cuidar, falar, oh, esse tipo de negócio é legal porque vai dar dinheiro. Não, esse tipo de negócio não é legal porque não está voltado ao nosso mercado. Né? O MBA, são cursos de pós-graduação, normalmente lato sensu, ele desenvolve muito bem todas essas características. Né? Agora, eu já estou pedindo para vocês refletirem. Né? Então, nós vamos ter aqui um grupo de 5. Né? Vamos supor de 5 meninas aí voltadas à área de letras,
que, sei lá, tem algum projeto, tem uma editora, né, que vai trabalhar com, sei lá, com a língua russa, né? Vai trabalhar com, né, com francês, vai trabalhar com literatura, né? Então, vou fazer pesquisa nessa área. Né? Então, é óbvio, né, que nesse grupo, né, voltado para o negócio ligado a letras, vai ter que ter alguém técnico, alguém que entenda da literatura, alguém que entenda na área gramatical, das regras, etc. Alguém que cuide da área comercial, que é vender o negócio para vocês, divulgar, sei lá, os sites, vão ter um site, vão ter um blog, vão participar do TikTok, das redes sociais, etc. Alguém vai ter que cuidar disso e alguém que vai ter que administrar o caixa da empresa, o orçamento da empresa. Normalmente, quem gosta de administrar o caixa é alguém que já cuida, por exemplo, das suas finanças, né? Quantos de vocês têm, por exemplo, uma aplicação financeira? Quantos de vocês se preocupam em formar patrimônio? Quantos de vocês se preocupam em não entrar no negativo do banco, do cartão de crédito, né, de pagar o cartão de crédito em dia? Né? A Marcela está dizendo que tem essa característica, o Pedro também. Legal. Né? Então, dentro do grupo de vocês, vocês podem se eleger como sendo administradores. E nessa reflexão dessa equipe, né, faça essa reflexão. Se vocês fossem, e essa simulação que eu convido vocês a ter, a refletir, né, nessa simulação, né, se vocês vão formar um protótipo de uma equipe, quem vai cuidar da administração, quem vai cuidar do caixa, quem vai cuidar da área comercial, quem vai cuidar da área técnica. E é essa reflexão que eu peço para você colocar aqui. Tá? Aqui eu coloco os percentuais, são percentuais, na verdade, para a gente poder avaliar, tá, esse trabalho que vocês vão mandar. Esse trabalho já tem aqui, já vai fazer parte da primeira avaliação. Eu já peço para vocês colocarem o tema inicial do projeto, o que vocês pretendem fazer. Né? O tipo de projeto pode ser uma startup, voltada para negócio, pode ser um projeto que você vai apresentar para uma empresa, por exemplo, você hoje já é um funcionário, uma funcionária de uma empresa, você vai apresentar isso para a empresa. Então, pode ser de um projeto já existente, ou pode ser que a gente chama de intraempreendedor, ou pode ser uma coisa social, ou pode ser uma coisa da academia, né, e do Mackenzie, né, Mackenzie, para vocês desenvolverem alguma coisa dentro. Agora, o que é importante num projeto empreendedor? Né? É importante que ele tenha um fator de inovação, que ele seja distinto. Tá? Ele pode existir uma empresa parecida com a de vocês, um negócio parecido com vocês, com certeza. Mas o que você vai se diferenciar em relação a essa concorrência que já existe? Tá? Então, essa reflexão é muito importante e esse fator de inovação é uma coisa que eu vou destacar bastante nas próximas aulas. Inclusive, na avaliação de cada projeto, eu vou falar qual é o fator o que você tem de diferente, o que você tem em relação à sua concorrência. Eu não sei qual é a concorrência. No plano de negócio, vai ter que ser desenvolvido um estudo da sua concorrência. Se você chegar à conclusão que você não tem nenhum diferencial, qual é a chance de você dar certo? Nenhuma. Então, o plano de negócio vai servir para dizer, esse negócio é inviável. É uma boa reflexão. Né? Você pelo menos não vai gastar mais tempo e dinheiro num negócio que não tem chance de ir para frente. Então, o plano de negócio está muito ligado a isso. Tá? E o nosso objetivo final lá é apresentar esse pitch. O pitch nada mais é do que uma apresentação de um plano de negócio para um grupo de investidores, para um grupo de interessados naquele projeto. Que normalmente eu vou fazer esse papel, eventualmente eu vou poder convidar, né, algum colega aí para participar dessa banca e vocês terem essa avaliação lá em junho. Né? Em junho a gente vai ter a apresentação dos pitches aí, tá bom? Bom, essa é a primeira atividade que eu vou pedir para vocês fazerem, tá bom? Obviamente que eu vou retomar alguns aspectos de princípios de empreendedorismo para te ajudar aqui, mas eu já estou colocando, tá, a importância da diversidade, a importância de escolher o tema, a importância de escolher o tipo de empreendedorismo que você vai trabalhar. O que é mais comum, né, no curso que vocês estão aqui na metade do curso, né? Eu acho que o curso de letras, não sei se é 8 semestres ou 10 semestres, para quem puder me relembrar aqui. Se for 8 semestres, vocês já estão aí na parte, né, segunda metade do curso. A Laura está me lembrando aqui que são 8. Então, vocês já estão no quinto.
né? Já estão indo no segundo turno, segunda etapa, né, do curso de vocês. Estão caminhando já mais para o final do que para o início, né? Então, a gente vai trabalhar com essa realidade, né? Com essa realidade. Ok? Então, nas próximas semanas, a gente vai trabalhar bem com esses aspectos. E na aula de hoje, já começar a retomar esses tópicos de princípios de empreendedorismo. Tá? Vamos voltar aqui ao Moodle. Tá? Eu coloquei 2 artigos aqui, né, que vão ajudar vocês a avaliar essas questões do critério. Gostaria, na semana que vem, né, de avaliar, né, com os líderes, né, já essa divisão, e aí o pessoal que já tiver grupos formados, que já tenham inclusive mandado o arquivo, gostaria que vocês comentassem, ó, já mandei, o meu projeto é um projeto voluntário, um projeto social, o meu projeto é um projeto de uma startup, o meu projeto é um projeto que eu vou fazer dentro do Mackenzie, né? Então, tudo isso a gente vai poder discutir essa formação do grupo e principalmente essa diversidade. Claro que quando eu receber os arquivos, organizar isso, eu vou dedicar uma parte de uma aula, falar, olha, temos aqui 8 equipes, essa equipe aqui eu entendi que é isso, o grau de inovação é legal, precisa trabalhar melhor isso ou melhor aquilo. Tá? A gente vai trabalhar nas próximas aulas. O ideal é que isso seja feito presencialmente. O ideal é que isso seja feito nas nossas salas temáticas de projetos empreendedores. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha essa oportunidade, né, de estar presencialmente. O nosso curso não é um curso à distância, ele não é um curso síncrono, a gente só está vivendo essa experiência por causa da situação sanitária que a gente está aí trabalhando. Tá? Mas nós somos seres humanos. Tá? O Vitor colocou aqui uma observação: meu grupo foi desfeito porque algumas das meninas trancaram a matrícula da disciplina. Ok, sobramos a Roberta, o Vitor, né? O grupo tem 3 pessoas, a Glenda está colocando aqui. Né? Bom, vocês vão conversando aqui entre vocês, né? E quando a gente tiver o grupo de WhatsApp aberto aqui, vai ficar mais simples, mas vocês devem ter um grupo aí da sala, tá? E vão trabalhando. Tá? Seria legal que vocês tivessem, nós temos aqui alguns de vocês que não são de letras, algumas de vocês que não são de letras, seria legal misturar. Tá? Mas a gente vai trabalhar isso nas próximas. A Marcela está colocando aqui, se quiser entrar no grupo dela, né, legal. Vocês já vão alinhando e conversando aqui, tá bom? Já vão trocando figurinhas e vocês trabalham bem aí com o celular. E nas próximas semanas a gente vai estar trabalhando. Mas a semana que vem eu vou perguntar isso mais especificamente. Talvez com o meu grupo de WhatsApp já aberto, né? Estou com dificuldade ali com o número, né? Mas eu preciso separar, né, os grupos de WhatsApp aqui da turma meu grupo de empresa, né? Senão vai virar uma quizumba aí, porque a tendência desses grupos mesmo, focando, né, na disciplina, é que você tenha muita interação, né? Então eu preciso de ter, né, um espaço reservado a isso, senão vai ficar uma bagunça aqui. Imagina aí, todos nós temos os nossos grupos de família, todos nós temos os nossos grupos sociais, todos nós temos os nossos grupos de empresa. Né? Então, eu tenho aí 4, 5, 6 grupos de WhatsApp e eu não posso misturar isso, obviamente, com o grupo de WhatsApp da disciplina. Tá bom? Ok? Vamos lá. Vocês já estão conversando aqui no chat, né? Então, é bem legal isso. Vamos lá. Na nossa aula de hoje, que não é a aula 3, né? Estamos aqui na aula 2. Vou voltar aqui. Trabalho um pouquinho na aula 2. Eu disponibilizei já, tá, alguns slides. Disponibilizei slides da aula 1 e da aula 2. Deixa eu ver se os slides estão abertos aqui. Vou abrir ele aqui nesse momento, tá? E vou começar a trabalhar com a retomada de alguns desses aspectos de princípios de empreendedorismo, que eu já estou falando aqui, né? Estou falando de formação de equipe, estou falando de liderança, estou falando de diversidade, estou falando de perfil, né? Então, tudo isso são o início do desenvolvimento dessas equipes de projetos que a gente vai estar trabalhando. Tá? Deixa eu abrir aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui o slide que eu acabei de clicar. Eu vou transformar em PDF depois, que aí eu consigo abrir no próprio ambiente no Moodle, mas esse daqui eu acabei esquecendo de fazer isso.
Vocês estão vendo aí projetos empreendedores, tá? São os slides. Eu já tenho os slides todos formados, mas a gente está sempre atualizando, né? Então, eu reservei as 2 primeiras aulas para isso. Vamos lá. No início aqui do nosso bate-papo, eu sempre vou procurar ter um ambiente, um momento de compartilhamento, tá bom? Inclusive, fico à vontade de colocar aqui no chat alguma experiência que vocês tenham tido na última semana, algum filme legal que você tenha assistido. Claro que tem a relação com o tema, né? Ou tem uma relação com cultura. Né? Eu assisti o Batman. Eu não sei até que ponto o Batman, né, tem alguma contribuição aqui para as nossas discussões. É um filme de entretenimento. Eu, particularmente, não gosto desses filmes de ação, desses filmes de terror, esse tipo de coisa. Eu prefiro filmes que mostram mais cultura, que mostram mais pessoas, que mostram mais os países, né, os problemas humanos que tem sempre. Né? Eu sempre preferi esse tipo de filme mais, até para, né, ressaltar um pouco mais esse lado, ou minimizar um pouco mais o lado racional que eu tenho. Claro que gosto de filmes de tecnologia, gosto de filmes de jornada espacial, as séries que eu assisto no Netflix está ligado à exploração espacial, né, a aventuras na área de tecnologia, porque eu tenho essa formação. Vocês de letras, vocês de outras áreas aí têm as suas preferências, né? Bom, o Vitor já está colocando aqui as informações, né, juntamente com o grupo, né? Eu dou 2 dicas aqui, né? Primeiro, uma dica de livro, né? Sempre voltada nessa área de empreendedorismo. Esse livro, O Grande Sonho, é a bibliografia do Jorge Paulo Lemann. Tá? Jorge Paulo Lemann é o empreendedor, juntamente com, né, então, os seus sócios, é o Siqueira, e tem mais um outro aqui, sócio dele, né? Mostra a jornada deles para a formação da Ambev. A Ambev, todo mundo conhece, sabe que é um grupo que trabalha com cerveja. E esse livro ele mostra, não sei se alguém leu esse livro, se alguém leu, quiser fazer um comentário no chat aqui, né? Recomendo essa leitura, uma leitura fácil, tá? É uma leitura que mostra a jornada do Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann, até uns 2, 3 anos atrás, era o brasileiro com maior riqueza, né? E ele veio de uma família empreendedora, ele mostra, né, essa jornada empreendedora que ele teve na educação dele. O Jorge Paulo Lemann é muito competitivo, tanto que ele descreve aqui que no início da carreira dele, ele gostaria de jogar tênis, ele era muito competitivo, mas quando ele chegou à conclusão que ele não poderia ser o melhor do mundo, né, ele falou, não, isso aqui não é para mim, e joga hoje tênis só para se divertir, né, como atividade esportiva. Né? Mas essa característica competitiva dele moldou a empresa dele, moldou a cultura da empresa dele. Esse livro fala muito de cultura empresarial. O Mackenzie, por exemplo, como instituição acadêmica, tem uma cultura. É uma instituição confessional, uma instituição ligada à igreja presbiteriana. Isso moldou, né, a forma que nós mackenzistas nos relacionamos e temos. Pode observar que todas as reuniões do Mackenzie tem um pastor, tem uma mensagem confessional, etc, etc, etc. Mas se não gosta disso, muda de... Né? A gente tem que se adaptar à cultura. Claro que eu posso também colaborar com a cultura da empresa, a cultura do local que eu estou, mas dentro de valores colocados pela missão da empresa. Né? E a empresa corporativa, né? A empresa tem isso, a empresa de vocês vai ter isso. Quem determina a cultura da empresa? Os donos da empresa, os fundadores da empresa. A empresa é a cara dos donos. A minha empresa, por exemplo, é uma empresa de relacionamento. Claro que a gente tem a questão de competição também ressaltada, porque a gente precisa vencer a concorrência, mas a gente prefere ter uma empresa menos competitiva assim no recurso humano, né? É claro que a liderança é importante para nós, pessoas que gostam de vencer e atingir os seus objetivos é importante, né? Mas é diferente da empresa Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann, por exemplo, na empresa, o Siqueira, que cuidava do RH, né, ele, por exemplo, selecionava 3 estagiários para uma vaga. 3 estagiários muito bem selecionados, bem pagos, com potencial de crescimento enorme. Ele buscava nas principais faculdades, formação de área administrativa, os melhores talentos, né? Pessoas com muita, até, ambição,
pessoas pobres, né? Ele julgava que as pessoas pobres elas tinham muito mais vontade de vencer, né? Isso era um perfil da empresa. Selecionava as pessoas, selecionava 3 ou 4 pessoas para uma vaga e deixava a pessoa se engalfinhar ali, se matar, se competir, etc., para que um deles depois fosse o vencedor. Não é o perfil, por exemplo, da minha empresa. A empresa, a gente prefere trabalhar com relacionamento humano, trabalha com equipe e não com as pessoas competindo entre si. Isso faz parte do perfil. Ele mostra isso. Mostra o valor da meritocracia. É uma crítica que eu tenho à empresa. Eu nunca trabalharia na Ambev, né, por causa disso. Inclusive, ele relata no livro a compra da Antártica, né, da cerveja Antártica. A Antártica tinha uma cultura diferente da Brahma. Claro que a cultura que prevalece é a cultura do comprador, que no caso foi a Brahma, né? E muitas pessoas da Antártica saíram do grupo depois da fusão, né? Saíram depois da fusão por causa disso. Tá? Um livro eu recomendo vocês lerem. Tá? Outra dica que eu dou é um filme que eu comentei na semana passada, alguns de vocês até colocaram que assistiram o filme. É um filme muito legal, eu gosto muito desses filmes que mostram as dificuldades humanas, principalmente aqui num mundo mais capitalista que nós vivemos. Eu não sei se vocês já foram nos Estados Unidos, já tiveram experiência com a cultura americana, que é uma cultura muito competitiva, muito voltada para negócios, uma cultura anglo-saxã, né, também muito voltada aí até ao presbiterianismo que a gente tem no Mackenzie. O Mackenzie tem origens americanas também, né, e mostra aí essa sociedade americana. Claro que tem uma série de problemas, como a sociedade brasileira tem, como a sociedade chinesa tem, como a sociedade em Cuba tem, né? Então, esses filmes que mostram essa realidade, né? Assisti, por exemplo, filmes maravilhosos falando da realidade de Cuba, né? Da realidade da Europa, né? São filmes normalmente que se destacam nas premiações. Então, por exemplo, esse filme Nomadland, né? Que seria Terras de Nômades, né? Mostra aí ele ganhou três Oscars, né, em 2021, melhor filme, melhor direção, melhor atriz. Então é uma coisa, né, esse filme tem referência, né? Esse filme ele tem alguma coisa a se trabalhar. E no meu blog eu coloco, inclusive, críticas, eu faço link com as críticas, eu não coloco crítica minha, porque eu não sou especialista, não me aventuro a colocar impressões do filme, porque eu não sou técnico nessa área, mas eu sempre faço pesquisa e coloco, né? Então, essa resenha está lá no meu blog, vocês podem depois acessar, mas eu sugiro assistirem o filme primeiro, né? Esse filme está disponível hoje no Telecine, para quem tem a assinatura da NET, né? Eu assisti ele há um mês atrás, né? Mas, obviamente, aí no YouTube vocês conseguem acesso a esse filme aí, e vocês têm formas, né, de assistirem os filmes aí para ter acesso a eles, tá? Eu recomendo muito esse filme, um filme muito legal. E quem gostar do gênero, né, essa crítica, né, um pouco mais incisiva à sociedade capitalista, à sociedade americana, eu dou outras 2 dicas de filmes também que não estão no meu blog, né? Pequena Miss Sunshine e A Beleza Americana, né, que são 2 filmes bastante críticos também à sociedade americana. Eu acho que essas críticas são importantes, né, para a gente conseguir um meio termo, né? Então, se alguém, né, assistiu um desses 3 filmes, Nomadland, ou a Miss Sunshine, Pequena Miss Sunshine, ou Beleza Americana. Beleza Americana já é um filme mais difícil, né, já é um filme mais perturbador, né? Depois a gente pode discutir nas próximas semanas, ou vocês colocarem no chat as suas impressões sobre isso. Por que eu estou falando de filme? Porque para o empreendedor é muito importante esse lado cultural. É muito importante. Te abre a cabeça, né? Quando você for discutir negócios, vai ser bastante importante toda essa parte, né, de cultura. Imagina você na frente de um cliente lá, você não vai ficar falando, com todo respeito para quem gosta, ficar falando de Big Brother, né? Ficar falando de coisas de TikTok, né? Vamos falar de cultura, né? Peças de teatro, cinema, livros que você lê, livros de literatura, vocês, né? As meninas aí de letras que gostam tanto de literatura, né? Falar de clássicos, isso sim é assunto, né? Assuntos mais ligados à cultura.
E eu vou trabalhar nas próximas semanas muito esse aspecto. Não sou uma pessoa, né, assim, eu gostaria de ler mais, gostaria de assistir mais filmes, né? Tenho como projeto de vida esse ano, né, assistir pelo menos um filme por semana legal, ler pelo menos um livro por semana legal, né? E aumentando, né, a minha cultura aí, tá? Ok? O Grande Gatsby, esse é bem legal também, a Marcela está colocando, né? É bem legal esse filme também, um filme, se não me engano, da década de 50, 60, né? É o livro, né? Mas eu acho que tem um filme também sobre isso, Marcela, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, tá? Ok? Vamos lá, então. É, Mas filmes como esse que a Marcela lembrou, compartilhem aqui para a gente poder. E na semana que vem eu já vou tentar já entrar direto com isso, né? Não vou fazer essa revisão toda que a gente fez aqui na segunda aula, que é sempre importante retomar a aula anterior, e já vamos falar um pouco dessa questão mais cultural, tá? E para fazer esse compartilhamento, né? E quando a gente estiver presente também a gente vai destacar essa importante, muito importante, tá? Ó, uma dica: todos os dias vocês se informarem sobre o que está acontecendo no mundo, todos os dias. Por exemplo, a gente está vivendo aí um perigo, né, de um conflito, né, na Ucrânia, na União Soviética, na Rússia, né? Vamos entender o que significa isso, entender o que significa OTAN, entender a geopolítica internacional, entender a questão americana, entender a questão da América Latina, né? Eu estava assistindo ontem um podcast sobre um crítico, né, da cultura latino-americana, argentino, muito legal, né? Vamos entender a nossa realidade, entender a realidade brasileira. A gente vive um momento aí é, muito conturbado, de muita polarização, que não é uma coisa do Brasil, né? O brasileiro nunca foi polarizado, isso é uma coisa que veio lá de fora, veio das eleições americanas, na última eleição americana, e essa polarização, infelizmente, está muito presente aqui nos nossos discussões, e infelizmente até a gente perdendo amizades, tendo discussões familiares por causa de bobagens, né? Eu julgo que é uma bobagem você, né, deixar, obrigar com alguém da família por causa de uma questão política, né? Cada um tem a sua posição, né? Se discute de uma forma civilizada, se puder chegar no consenso, melhor; se não puder, cada um tem a sua posição e na hora de votar, vota em quem quiser, né? Só é importante votar de forma responsável, né, de uma forma consciente, né, e não simplesmente, né, depositar o voto lá de qualquer forma, né? Talvez a causa raiz hoje do país seja essa falta de envolvimento mais na política que o brasileiro deveria ter. Mas voltando ao que a gente está falando, tá? Então, esse momento cultural, tá? Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, tá? Que é um vídeo do Valdez Ludwig. Eu acho que não passei a semana passada, né? E esse vídeo é um vídeo que mostra a importância da educação empreendedora, tá? Vou compartilhar esse vídeo com vocês. E quem gostar desse tema, né, assistam a entrevista que o Valdez, uns 15, 10 anos atrás, deu para o Jô Soares. O Jô Soares não é tanto da geração de vocês, né? O Jô Soares foi substituído pelo Pedro Bial. O Pedro Bial tem um programa parecido com o antigo programa do Jô Soares, que hoje talvez seja a tendência seja de ter podcasts, um podcast um pouquinho longo, né? Talvez uma discussão. O Jô Soares, assim como o Pedro Bial, eles têm programas mais curtos, de 20 minutos, 15 minutos, onde entrevista e bate-papo com algum tipo de personalidade que agregue, tá? Deixa eu mostrar esse vídeo para vocês aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do Moodle de novo. E eu coloquei aqui. Vocês estão vendo aí esse vídeo que está naquele link. É um vídeo de 2 minutos só, tá? Que mostra a importância da educação empreendedora aqui. Deixa eu ver se o som está legal, se está compartilhado. Se estiver com algum problema de som, vocês me avisam aqui pelo chat. Eu sou um robô. Eu substituí, em média, 4 empregos na indústria. Não tenho carteira assinada. Não tenho database. Não sou filiado a sindicato. E quando adoeço, meu patrão tem a opção de me matar.
Máquinas são o novo proletariado. Não há desemprego. O que está desaparecendo é o emprego mesmo. Ou a pessoa não está desempregada. A profissão dela é que acabou. Engraçado é que talvez a solução mais eficaz na luta contra o desemprego é aquela em que as iniciativas, na minha opinião, são as mais tímidas. Sabe qual é? Educação para o empreendedorismo. Empreendedores para abrir pequenas empresas, que são aquelas que dão emprego. Vocês sabem. Até porque são pequenas, não têm capital para investir no robô. Precisam trabalhar com pessoas, precisam trabalhar com gente. Educação empreendedora para você até segurar o emprego bacana que você tem. Porque ninguém quer mais contratar o tal do velho e bom empregado. Financiamento para abrir pequena empresa, pequenos negócios, financiamento para o capital de giro das pequenas empresas, tudo isso é muito importante. Mas não vai bastar financiamento para abrir microempresa. Por quê? Porque a empresa vai abrir e vai fechar. Em média, 8 meses depois. A grande maioria delas. E por que ela quebra? Quebra porque as pessoas envolvidas não foram educadas para ser empreendedores. Abriram a empresa por conveniência do desemprego. Não sabem lidar com o dinheiro que tirou do banco, não têm conhecimento sobre o mercado, não têm as habilidades técnicas, não sabe vender, negociar, porque foi formado para ser um empregado. Dinheiro não basta, portanto. É preciso desbloquear o empreendedor que há dentro de nós através do treinamento e educação. Empreendedorismo já, no primeiro grau, no segundo grau, no terceiro grau, em casa e na empresa. Mesmo porque nós não somos o robô. Até a próxima. Não sei quantos de vocês tiveram, por exemplo, empreendedorismo no colegial, né? No fundamental. Colegial não é da minha época, né? No fundamental. A educação empreendedora hoje, principalmente nas melhores escolas, nos melhores sistemas de ensino, hoje já está relevante, inclusive, na formação. Né? O Mackenzie ele tem um lema bem interessante, que o Mackenzie ele não quer formar simplesmente profissionais. O Mackenzie ele tem como estratégia, como visão, né? Como atuação, formar profissionais empreendedores. O empreendedorismo, princípios de empreendedorismo, projetos empreendedores, hoje estão em todas as unidades. Isso é estratégico para a formação do aluno do Mackenzie. Né? Empreendedorismo você ensina, empreendedorismo você ressalta, você mostra a importância do comportamento empreendedor. O Valdez aqui ele resumiu algumas dessas características que a gente vai trabalhar e que eu estava falando aqui quando vocês enviarem o grupo, né? Avaliarem essas características diversas. Tá? E na semana que vem eu vou retomar, né, as principais características, né, do empreendedorismo. Né? E eu vou pedir até para vocês fazerem uma autoavaliação, que talvez vocês já tenham feito lá em princípios. Né? As minhas turmas de princípio, eu acabei de dar uma turma de princípios aqui para o pessoal da computação da FCI, né? E amanhã eu vou dar uma aula para o pessoal da engenharia civil. Né? Eu destaco isso, eu peço para o pessoal fazer uma autoavaliação dessas características. Mas a gente vai retomar isso melhor a semana que vem. Deixa eu voltar aqui a compartilhar o slide, para a gente já ir caminhando para o final da aula. Tá? Veja a entrevista aqui se vocês gostaram do tema. Tá? Eu conheci o Valdez Ludwig há uns 20 anos atrás. Né? Ele participou de um evento empresarial que tinham vários palestrantes e na época foi bem chocante o que ele falou. Ele quebrou uma série de paradigmas, principalmente essa questão de empresa, né? Benefício. Né? Por exemplo, uma coisa que ele comentou na época que me chocou assim, porque era um paradigma, o fundo de garantia. Né? O fundo de garantia é uma coisa boa? Cesta básica é uma coisa boa? A empresa deveria dar plano de saúde, né, para os seus funcionários? Né? A minha empresa tem uma filial nos Estados Unidos. Né? A Excel, que eu estava comentando aqui, é a Excel Target nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, o colaborador, o funcionário, ele ganha 6, 7 vezes mais aqui no Brasil. Tudo bem, é uma outra realidade, tudo mais. Mas por que ele ganha mais? Porque ele tem mais controle do dinheiro dele. Por exemplo, o que é o 13º? O Valdez falava isso. O que é o 13º? O empregador, a empresa, retém 1/12 do seu salário para ser boazinha e no final do ano te devolver. Te dá não dá nada, né? Faz parte do seu salário. Te paga um 13º. Né? O que é o fundo de garantia?
1/8 do seu salário é descontado para ser colocado lá à disposição do governo, para um dia que você for mandado embora, um dia que você for comprar uma casa, né, um dia que você se aposentar, você vai ter acesso a esse recurso extremamente desvalorizado, porque o que o governo paga de rentabilidade no fundo de garantia é de 3% ao mês. A inflação foi 10%. Você quem tem fundo de garantia perdeu dinheiro nessa época. Perde dinheiro. Eu tive acesso ao meu fundo de garantia porque eu me aposentei no final do ano passado. Foi ridículo o que eu recebi. E o que foi descontado. A gente acha que isso é benefício. Né? Por quê? Porque o Estado quer tomar conta de você, você não tem responsabilidade. Né? Plano de saúde, o Estado deveria dar uma saúde básica para a população. Não deveria ter plano de saúde particular. Todos nós precisamos de plano de saúde. Que o tão, né, é aclamado SUS, no Brasil é uma porcaria. Né? Quantos de vocês têm atendimento do SUS? Né? Então, são essas reflexões, né, que o Valdez coloca e que é importante para que a nova geração, vocês são uma geração diferente, de uma geração que tem uma relação com o trabalho totalmente diferente. Né? Vocês vão ter vários empregos, vão ter as suas próprias empresas. A geração de vocês é uma geração empreendedora. Isso é muito legal. Confio bastante, né, que vocês vão trazer um país melhor, né, coisa que a minha geração não conseguiu fazer. O Brasil continua com o IDH horrível, né, a gente está lá no 80ª posição. É só você participar, é só você andar um pouquinho no centro de São Paulo para você ver a miséria que nós estamos vivendo. Um país tão rico como o Brasil, né? Isso é um absurdo. Tá? Vamos lá, vamos voltar aí aqui a aqui no slide. O que é empreendedorismo? Eu encaro o empreendedorismo sempre como um projeto. Né? Claro que eu tenho uma formação de engenharia, e para nós, engenharia, tudo que a gente faz é um projeto. Por exemplo, eu pretendo, no meio do ano, né, visitar minha empresa, né, ver algumas peças na Broadway, né, ver alguns eventos esportivos. Para mim é um projeto. Projeto significa, eu vou planejar, eu vou ter recurso financeiro para fazer esse projeto, então eu vou dividir esse projeto em etapas, vou criar indicadores para cada etapa desse projeto, indicadores significa pontos de medida, vou comparar esse indicador com uma meta, e nesse ciclo, né, de projeto eu vou ficar todo mês verificando, sei lá, eu preciso de 20 mil reais para me viajar, então eu preciso juntar 3 mil reais por mês para poder viajar. Então, eu preciso avaliar, dentro do meu recurso financeiro, juntar isso, para que em junho eu tenha um recurso suficiente para poder viajar. Isso é projeto para mim. Então, o projeto tem esse ciclo de planejamento, de execução e de controle. Empreendedorismo é isso, só que o projeto empreendedor que a gente está trabalhando tem um fator a mais. O projeto empreendedor tem que ser alguma coisa que traga benefício, tem que ser alguma coisa inovadora, tem que ser alguma coisa que traga uma solução para um problema. Essa é a diferença entre um projeto, por exemplo, pessoal. Claro que a minha viagem que eu vou fazer no meio do ano vai me trazer um benefício pessoal, um benefício para a minha família. Também isso é válido. Né? Eu vou num lugar que eu nunca fui. Tá? Eu vou assistir uma peça na Broadway que eu nunca assisti. Tá? Eu vou visitar uma cidade que eu nunca visitei. Tudo isso traz benefício para mim. Quando você passa isso para uma empresa, né, o projeto empreendedor é alguma coisa que vai trazer esse benefício. Né? Identificação de oportunidade. Pensem, quando vocês forem trabalhar com o tema do projeto de vocês, em resolver um problema. Resolver um problema. A gente vai trabalhar com essa temática nas próximas semanas aí. Tá? Aqui é o conceito do projeto que eu estava falando. Tá? O ciclo de projeto, de planejamento, execução e controle. Isso para nós engenheiros, não sei se tem, acho que tinha 1 ou 2 engenheiros na sala aqui, né, quiser colocar no chat aqui. Para nós é uma coisa natural. O pessoal de FCI, de computação informática, também trabalhar com o projeto é natural. Mas até onde eu conheço, né, minha família é toda de humanas, né? Minha esposa é professora de história, né? O meu filho é advogado, né? E a minha filha é bióloga. Né? Então, a gente tem uma diversidade enorme aqui na sala, e onde eu sou extremamente minoria.
Quando eu venho com essa história de projeto, de planejar, né, de não sei o quê, né, o pessoal surta aqui. Né? Tenho que falar, mas é por causa disso que eu tenho condições de viajar com a minha família. Né? Eles percebem esse valor, mas eles não têm essa característica. Mas isso precisa ser desenvolvido. Planejamento é uma coisa que todo empreendedor tem que ter. A gente está numa sala, numa unidade essencialmente de humanas. Então, o conceito de projeto para vocês, né, de ligado a letras, não é uma coisa tão comum. Isso precisa ser desenvolvido, precisa ser aprendido. E eu gostaria que planejamento, né, dividir em etapa com metas e indicadores. E controle que seja alguma coisa presente aqui nas nossas atividades, projetos empreendedores, e que vocês percebam a importância disso na vida de vocês. Né, para poder aumentar o patrimônio de vocês, para conseguir um emprego legal, para fazer um intercâmbio legal. Né? Tudo isso é essencial para a formação empreendedora de vocês. Isso também é legal. A Vitória está dizendo aqui, me retrucando, falando que vocês trabalham com projetos. Isso é muito legal, Vitória. É a primeira turma que eu tenho, com a maioria que é letras, né? Então eu vou ter que aprender com vocês e durante o nosso curso, se vocês puderem detalhar um pouco mais esses projetos de vocês, é bem legal. Mas ter essa mentalidade, isso significa que o Mackenzie já tem, né, essa questão do empreendedorismo muito forte desde as primeiras disciplinas de vocês, tá bom? Mas legal, Vitória, pelo seu comentário aqui, espero aprender muito com vocês aí e evoluir no conhecimento que eu tenho aí né, de humanas. Apesar de ter tanta gente de humanas em casa, né, a gente no dia a dia acaba não se atentando a isso. Mas legal saber que vocês já trabalham com projetos. Tá? Empreendedorismo é uma revolução que alguns de vocês, eu acho que a maior parte de vocês nasceu no século passado ainda, né? Você deve ter nascido entre 98, 99, 97, os mais experientes. Não sei se tem alguém que nasceu depois de 2001 aqui. Eu acredito que não, né? Você deve estar aí, né? 2002, a Marcela aqui é uma milênio, né? Nasceu em 2002. Ou seja, a Marcela viveu numa época, a Mariana também, né? Viveu numa época onde a internet já era onipresente. A primeira vez que eu fui ter acesso à internet foi em 1998. Registrei o domínio da minha empresa, esse domínio que eu coloquei no início aí, né? O Pedro está dizendo que é 2001. Então, todos vocês aqui são milênios. Todos vocês são uma geração que o smartphone, né, que o celular, que a internet, que as redes sociais fazem parte da vida de vocês. Né? Até hoje eu não entendo para que serve o TikTok. Né? Alguém se puder me explicar aqui, né? Não consigo entender como alguém lá dançando, né, manda alguma mensagem. Mas eu sou velho, eu não sou adaptado. Tenho dificuldade de entender o metaverso, a realidade virtual, né? Mas hoje é uma realidade, né? Marcelo dizendo que é da geração Z, né? Concordo plenamente aí, né? Os milênios, né, me expressei errado aqui, são as gerações anteriores. Ok, né, que seja a geração aí, vocês são da geração que já nasceram com a internet estabelecida. Né? Para vocês, a internet é alguma coisa básica. Né? Assim como a eletricidade é uma coisa para mim. Meus pais, por exemplo, meus avós, né, a minha cidade que eu nasci lá no interior de Minas, não tinha luz elétrica na época que eu nasci. Eu nasci no escuro, nasci às 11 horas da noite com a luz de velas. A eletricidade, para mim, é uma coisa onipresente. A TV, eu vi se desenvolver a TV a cores, eu lembro da primeira transmissão a cores que eu assisti, né? Minha família não tinha condições de comprar uma TV colorida, né? Hoje eu tenho 10 TVs aqui em casa para superar esse, entre aspas, trauma que eu tinha. Mas a TV, para mim, é algo que a internet é para vocês. Né? Então, a geração de vocês é... Por isso que o empreendedorismo é fundamental. E ele vai ser estudado daqui a alguns séculos da mesma forma que a Revolução Industrial é estudada hoje. Né? E é importante que vocês tenham essa consciência. A gente vai trabalhar, por exemplo, com metaverso, né, com NFT nas próximas semanas, que para mim foi uma novidade. Eu vou sugerir, né, alguns programas legais para vocês assistirem. Né? E me parece que é uma realidade que está vindo aí. Assim como o carro autônomo, assim como a inteligência artificial, assim como os aplicativos de serviço. Né? Vocês imaginem a pandemia como ressaltou a importância do iFood,
né? Pode imaginar o que seria. Hoje, você pede as coisas tudo em casa, né? Tanto que as lojas físicas hoje estão sendo transformadas em lojas de armazém com logística. As empresas de logística, por exemplo, foram as que mais cresceram na pandemia. A Amazon, hoje, é uma das maiores empresas do mundo, cresceu muito com a pandemia, né? As redes sociais cresceram muito com a pandemia, né? Então, são realidades. E vamos lembrar que a pandemia nada mais é do que um novo evento que aconteceu um século atrás. Em 1920, 1918, nós tivemos a pandemia da gripe espanhola, muito parecida com essa gripe do Covid que nós tivemos aqui, né? Se vocês pegarem a história aí, vão perceber isso. E talvez daqui a um século a gente tenha outra pandemia parecida, que claro que aqui as lições aprendidas são muito mais registradas, a gente já sabe melhor como trabalhar com isso, muitos erros foram cometidos, possivelmente na próxima pandemia a gente não vai ter a repetição desses erros, né? Tudo misturado muito com política, né? Virou uma bagunça o mundo aí, né? Infelizmente com muita polarização que não é legal, né? Que na minha visão não é legal, tá? Tipos de empreendedorismo, falei isso, comecei a falar isso na aula passada, reforço, e é importante que lá no projeto empreendedor que vocês vão me enviar, que vocês identifiquem o tipo de empreendedorismo que vocês estão propostos a fazer. Qual vai ser o projeto empreendedor? Ele pode ser uma startup. Startup é um projeto voltado para negócio, lucro, inovação, né? Alguns de vocês vão trabalhar com startups. Vocês são uma geração que já pensa em startup. Nós, no Mackenzie, temos uma incubadora. Vocês já podem começar a ter, talvez, um negócio de vocês dentro do período que vocês estão na universidade. Seja na graduação, seja na pós-graduação, tá? O intraempreendedorismo é outro tipo de empreendedorismo, talvez mais ligado à realidade de vocês. Quem trabalha hoje já é uma intraempreendedora, já é um intraempreendedor. Ou seja, você foi selecionado para trabalhar na empresa, né? Algumas de vocês colocaram aqui os empregos que vocês têm, mas vocês hoje, se estão trabalhando, é porque o RH da empresa que vocês estão trabalhando identificou em vocês essas características empreendedoras. Que lá a gente vai rever isso melhor a semana que vem, né? Mas essas características que eu estou destacando aqui, de buscar conhecimento, de trabalhar em equipe, de liderança, de planejamento, de trabalhar com recurso limitado, né? De querer buscar informação o tempo todo, né? Sigam sempre a seguinte regra: informação todos os dias, seja aí através dos jornais clássicos, das revistas, dos blogs, das redes sociais. Cuidado sempre com informação que vem através de rede social, né? Porque a gente tem muita gente falando e pouca informação útil. Segundo, ler um livro por mês, né? Tenham esse objetivo, ler um livro por mês. E pelo menos uma revista ou uma literatura semanal por semana, né? Revista mais da minha época também, né? Hoje as revistas estão se misturando muito com o jornal, né? Então, que tenha aí uma informação diária e semanal atualizada e ler. Assista um filme por mês, pelo menos. Um filme por semana é o ideal, né? Ah, pai, eu gosto de série. Ok, vejam séries legais, séries que têm boas críticas, que têm a cultura. Ah, mas eu gosto de série de terror, eu gosto de série de não sei o que. Tudo bem, serve como entretenimento. O entretenimento é importante. Mas o entretenimento não vai trazer cultura para você, né, necessariamente, né? Não vai trazer, eu gosto de séries não sei o quê, que falam da Idade Média, né? A gente teve uma série aí agora, né, famosa, que falava muito, né, dessas épocas, tinha um dragão. Tá bom, você gosta disso. Mas você discutir isso numa reunião de negócio, dentro da empresa, tudo bem, né? Eu gosto do Big Brother, legal, vai lá, assina, né? Entretenimento. Como eu gosto de futebol, como eu gosto de basquete, gosto de esporte, agora tem a Olimpíada do Inverno, né? Você discutir lá, né, os resultados, legal, mas isso não vai te trazer cultura, né? Não vai trazer. Livros trazem cultura, bons filmes trazem cultura, boas séries trazem cultura. E isso é importante para você ter. A Beatriz está dizendo que precisa sair um pouco mais cedo com o estágio. Beatriz, um bom trabalho para você. Eu já estou acabando a aula, tá? Mais 2 minutinhos já encerro a aula também, tá? Se você não respondeu a chamada, Beatriz, deixa alguém aí para responder, tá? O empreendedorismo social,
que esse talvez uma realidade mais próxima, empreendedorismo voluntariado, para você trazer um benefício para a sociedade. O público está ligado à educação, está ligado à saúde, está ligado à segurança pública, está ligado ao legislativo, ao judiciário, está ligado aos 3 poderes. Tá? Isso é muito importante, esse tipo de empreendedorismo no Brasil hoje. O acadêmico é o que vocês estão praticando dentro da universidade, o pessoal é aquilo que você vai fazer para ter uma experiência inovadora, para ter um intercâmbio, para ter uma viagem, né? Conhecer um lugar que você nunca conheceu, um empreendedorismo que você vai fazer na sua família, né? Ou por necessidade é o pior, é aquele que você empreende porque precisa. Você perdeu o seu emprego, tá? E a única alternativa que você tem é você vender algum produto, tá? É você ter alguma coisa que tenha uma subsistência, um bico, entre aspas. Tudo isso é válido. Tá? Mas quando ele é por necessidade, muitas vezes ele não é planejado. E as coisas não são planejadas, dificilmente dão certo. Tá? Formação de equipe, já destaquei bastante aí. Tá? Formação de perfil, técnico, comercial, administrativo. Isso é o que eu peço para vocês me mandarem já a partir de hoje para a semana que vem. Acho que tinha um grupo que já enviou. E a semana que vem a gente vai trabalhar melhor com esse tema. Tá? Isso já é a próxima aula. Tá? Bom, vamos encerrando a nossa aula. Deixa eu voltar aqui para o Moodle, só para ver se tem alguma outra novidade. Tá? Os slides já vimos, definição, legal. Tá? Bom, eu vou caminhando aqui para o final da nossa aula, vou parar a gravação nesse momento, tá? Aguardando na semana que vem. Tá? Essa aula é muito boa, né? Essa aula de segundo horário, é um segundo horário que vocês já acordaram, então todo mundo já teve o warm-up ali, já teve o esquenta, né? E é uma aula com um horário muito adequado. Tá? Eu vou parar a gravação nesse momento